Olá, mais uma aula de Excel e agora você vai aprender várias maneiras de somar nesta ferramenta. Vamos direto à nossa tabela, que hoje mostra uma lista de aeronaves adquiridas por uma empresa XYZ em 2009, 2020, 2021 e 2022. Os valores eu já preenchi. Por exemplo, Boeing 737-700 em 2019 foram compradas 17 unidades, depois 5, 4 e 2022 3 unidades. Isso vale também para o 737-800, o Airbus A320, A330 e o Embraer 195, esse fabricado aqui no Brasil. Vamos lá. Então, todos os valores já estão preenchidos. E aqui embaixo, nestas células de cor cinza, eu vou mostrar como efetuar a soma de maneiras diferentes. A primeira maneira, que você já aprendeu em outra aula, é na mão, colocando os valores diretamente na célula, que ela tem um risco, que eu vou lembrar depois. Vamos lá. Sinal de igual para começar uma fórmula. Igual. Qual é o primeiro valor aqui? 17. 17 mais segundo valor, 37. Depois 29. Mais 21 mais 23. Coloquei aqui, ó, Excel. Soma para mim 17 mais 37 mais 29 mais 21 mais 23. Enter. Fez a soma. São 127 unidades compradas em 2019. Isso distribuídas nessas 5 aeronaves. Lembrando o problema que pode ocorrer aqui, ó. Como eu coloquei os valores diretamente na fórmula, se eu alterar, por exemplo, esse 21 aqui para 121, Enter. O valor aqui no total continuou 127. Por quê? Na fórmula não está escrito 121, está escrito 21. Então eu teria que alterar diretamente na fórmula também. Mas eu não quero fazer isso e eu vou voltar aqui o 21. Segunda maneira, por referência, que você já aprendeu também o que é referência. É o endereço que esta célula ocupa dentro de uma planilha. Para eu fazer uma soma por referência, ao invés de eu colocar os valores diretamente na fórmula, eu vou colocar agora o quê? O endereço onde estão esses valores. Igual, qual é o primeiro endereço que eu quero somar? Coluna D, linha 4. Então, primeiro D4, vamos lá, mais D5, mais D6, mais D7, mais D8. Repare que o Excel colocou aqui só para a gente poder identificar, uma cor em cada endereço. E também pintou aqui bem clarinho cada célula, cada endereço da mesma cor aqui da fórmula. Então, Excel, soma para mim o que estiver dentro de D4, dentro de D5, mais D6, mais D7, mais o que estiver dentro de D8. Enter. 39 unidades. Ou seja, em 2020 foram adquiridas 39 unidades. Será que está certa essa fórmula? Eu vou selecionar aqui, que você já aprendeu também. Vou selecionar e olhar aqui no rodapé do Excel. Soma 39. Isso é uma forma de a gente fazer uma soma rápida sem precisar fazer alguma forma. O que é legal aqui? Se eu alterar esse valor 1 para 101, repare que a soma total é 39. Se eu mudar esse valor 1 para 101, vai ter que aumentar aqui, são 100 unidades a mais. Enter, 139. Isso é legal porque se esse valor for alterado, a fórmula é alterada automaticamente porque eu usei o endereço lá na fórmula de cada célula e não o valor diretamente. Vou voltar aqui para 1, Enter. Voltou ao valor de 39. Então, usar referência ao invés de valores diretos, como na fórmula anterior, é muito mais interessante. Esse asterisco vermelho aqui, depois eu vou explicar um probleminha que pode ocorrer aí, tá? Mas deixa para depois. Em 2021 também foram compradas algumas aeronaves e eu vou colocar a soma aqui embaixo, utilizando agora uma função chamada soma. Essa função chamada soma, está dentro do Excel, eu não inventei essa função. Uma função sempre precisa de algumas informações que são chamadas de parâmetros. Quais são os parâmetros, então, de uma função para o Excel somar? São os números ou os endereços onde estão esses números. Para a gente começar uma fórmula, sempre com sinal de igual, soma. Então, essa palavra soma, a gente chama de palavra reservada. Ela está dentro do Excel. Repito, eu não inventei essa palavra soma. E para isso, toda função, ela tem um nome. No caso dessa aqui é função soma. E sempre os parâmetros, eles vão entre parênteses. Tá? Entre parênteses esses parâmetros.
Quais são os parâmetros que são exigidos pela função soma? Vamos ver já. Quando eu abro um parêntese, ela mostra aqui embaixo para mim. Olha só, eu preciso de vários parâmetros aqui. Pelo menos um, que é o número 1. Qual é o primeiro número que eu vou informar para a função soma para ela poder retornar uma soma para mim? No caso aqui, eu não vou colocar um número. Eu poderia colocar um número 10 aqui, 10 mais 10. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero fazer a soma desta coluna de 2021. E esse 4 aqui, eu posso colocar ele lá embaixo? Posso, mas não vou colocar. Eu vou colocar o endereço desse 4, que é a célula coluna e linha 4. Então é a célula E4. Olha só, se eu olhar aqui embaixo ainda, o Excel permite que eu coloque mais parâmetros dentro desta função. Então lembrando, um parâmetro é uma informação que eu forneço para a função para ela poder retornar o que ela faz. No caso, a função soma, ela soma. E como eu separo esses parâmetros? Eu posso separar, no caso da função soma, eu posso separar de duas maneiras. Com ponto e vírgula. Repare que quando eu colocar um ponto e vírgula, ele já vai ficar em negrito aqui o segundo parâmetro. Olha, eu vou apagar o ponto e vírgula e vai ficar em negrito o primeiro parâmetro. Ou seja, eu estou no primeiro parâmetro. A partir do momento que eu coloco ponto e vírgula, o Excel está esperando que eu coloque mais um parâmetro aí. Ou seja, o segundo parâmetro. Qual é o segundo parâmetro que eu quero colocar dentro da função soma? É o segundo valor que eu quero somar. E esse segundo valor é o número 3. Só que eu não vou colocar o número 3. Eu vou colocar o endereço dele, que é o E5. E5, ponto e vírgula, o próximo, E6, mais um parâmetro. Olha, repare que são parâmetros diversos aqui, vários parâmetros. Eu não sei se é infinito, porque eu nunca testei, mas pode ir colocando aqui. Mas E7, ponto e vírgula, E8. Eu sempre vou fechar com parêntese uma função. Como eu interpreto essa linha? É assim, Excel, soma para mim o que tiver dentro de E4, E5, E6, E7 e E8. E fecha parênteses. Ou seja, o Excel vai entender que é para ele somar tudo que está dentro dos parênteses. E o que? Esses endereços. Eu quero fazer uma observação aqui. Eu posso usar o sinal de mais. Posso usar o sinal de mais também. Ó. Vou trocar. Tá? Parece até uma coisa... Opa, colei um parênteses aqui. Parece até uma coisa estranha, né? Uma repetição aqui. Mas eu estou falando para o Excel somar o que está dentro. Soma para mim o que está dentro de parênteses. Ou seja, E4 mais E5 mais E6 mais E7 mais E8. Ele vai dar o resultado disso daí. Vou colocar aqui ponto e vírgula em 2 e vou deixar mais em 2, porque nesse caso aqui é a mesma coisa. A partir do momento que eu teclo Enter, o Excel vai o quê? Ele vai fazer essa soma, que a função soma faz isso, do que está dentro de entre parênteses. Enter. 27. Então, utilizando agora a função soma. É a primeira função que você está aprendendo dentro de várias nas próximas aulas.